Meu nome é Luísa, eu faço parte aqui da equipe de treinamento da empresa e hoje a gente veio trazer mais um treinamento para vocês que diz respeito a uma mudança organizacional interna nossa. O que quer dizer essa mudança organizacional? A mudança é tudo aquilo que altera, né? E organizacional se refere à empresa, ou seja, essa mudança organizacional vai ser algo que vai ser alterado dentro da nossa empresa. E quando a gente fala sobre transição pela influência, é porque essa mudança ela pode ocorrer por um fator externo, como, por exemplo, os nossos concorrentes ou alguma exigência do mercado. Então, não necessariamente ela ocorre por causa de um fator externo, não que vá deixar de ser, mas muitas vezes ela acontece por influências externas. Hoje a gente trouxe um treinamento para vocês que se diz respeito ao OneNote, né? A gente vai deixar de ter o processo de usar papel físico para começar a utilizar esse aplicativo de anotações virtual. E ele basicamente é um bloco de anotações onde você consegue compartilhar essas anotações, separar por páginas, por sessões, né, por temas. Você consegue mover essas anotações. Ele consegue ser acessado através do seu smartphone ou também do seu computador. Né? O Thales, ele integra a equipe de treinamento junto comigo, ele vai ficar com essa parte mais técnica, vai mostrar para vocês, operacionalmente falando, como que esse bloco de notas funciona. Por que a empresa quer implementar o OneNote só agora, né? Por que não implementou antes? Por que isso agora? A empresa, atualmente, ela se preocupa muito com a sustentabilidade. Então, está voltada para minimizar o impacto da utilização de tanto papel. Se a gente tem essa ferramenta, né, em mãos, se a gente pode passar a utilizar ela e minimizar esses danos, né, causados pelo excesso de papel, a gente vai fazer. Então, a gente pretende, com isso, deixar de utilizar mais papéis para poder passar tudo para o virtual, né? Além de que fica salvo na nuvem, é de fácil acesso, É verdade, tudo isso que a segurança. Luísa falou é muito importante, né? Além da gente mostrar que a gente está se preocupando com a natureza, é uma forma da nossa empresa também economizar, né? Porque a gente vai deixar de gastar com papel e vamos ter gasto apenas com. Gasto não, vamos ter investimento apenas com as licenças do OneNote, que já está presente no pacote Office, né? Então, assim, a gente já trabalha com isso dentro da empresa e a gente só vai implementar mais essa ferramenta do pacote. Eu queria entender, só a Luísa falou rapidamente sobre o uso do aplicativo em celulares. Ele é compatível para qualquer celular ou tem aquela diferença, por exemplo, de iOS para Android? Muda alguma coisa ou funciona em qualquer tipo de aparelho? Sandra, o OneNote hoje ele é compatível com qualquer telefone, qualquer smartphone, iOS, Android, que está à venda no mercado. E o intuito do OneNote é justamente esse: você ter uma ideia quando você está em casa e você anotar, não deixar passar essa ideia, porque essa ideia ela pode ser muito benéfica, né? Não só para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal. Às vezes a gente tem uma ideia e aí a gente não anota em lugar nenhum, porque a gente está sem papel, tá longe, mas o telefone a gente sempre tem por perto. Então, assim, a gente criando o costume de usar o OneNote vai melhorar isso, entendeu? A gente vai anotar as coisas, a gente vai guardar as coisas, e esse é o intuito de implementar o OneNote hoje na empresa. Ele é compatível com qualquer telefone hoje, Sandra. Bacana, obrigada. Nada. Vamos lá então, pessoal, no aplicativo. Essa aqui, ó, é a aba inicial do aplicativo. Quando a gente abre ele, ele fica dessa forma. Ele funciona como uma espécie de caderno mesmo, que a gente usa hoje convencional, porém de forma digital, né? Algum de vocês já conheceu o OneNote, já trabalhou com o OneNote? Não, ainda não. Por isso a gente está com muitas dúvidas, né? Bacana. Alguém O mais? novo assusta um pouco, né? Nunca utilizei. Eu É, também não. bacana, mas eu acredito que nenhum de vocês vão ter dificuldade, porque assim, é bem tranquilo, bem fácil. E aí a ideia de implementar isso na empresa, é a gente utilizar ele como uma agenda mesmo. E aí, pessoal, como toda agenda, a gente tem, ele é dividido em matérias aqui, ó. Por exemplo, as sessões, elas são consideradas as matérias aqui. Então a gente pode adicionar sessões aqui e dar um nome a elas. Por exemplo, atividades a realizar durante o dia. Você renomeia a sessão de acordo com o que você quer. Aqui no título você pode colocar atividades e a data. E aí nós podemos dar sequência criando checklists, por exemplo, enviar notas fiscais ao Pedro, reunião com a diretoria, checar lista de fornecedores.
E aí, pessoal, ao longo do dia, conforme a gente for realizando essas ações, a gente vem aqui e vai marcando e vai finalizando. Como também pode ser usado como ideias. Surgiu uma ideia durante o dia, você vem aqui e anota. Por exemplo, às vezes você está com a dificuldade financeira, você está com dificuldade para o trabalho de carro, e aí você viu no jornal que a gasolina baixou. Aí você pode colocar aqui, checar reportagem da gasolina. E aqui, ó, nos atalhos que a gente tem no próprio aplicativo mesmo, ó, a gente consegue colocar o site para visitar. Se a gente quiser colocar um link aqui, a gente consegue colocar o link, que aí a gente consegue chegar em casa, apertar e verificar quanto a isso. Se a gente tiver alguma ideia durante o dia referente ao trabalho, a gente pode vir aqui e anotar, que a gente não vai esquecer. E aí, por exemplo, como aqui a gente colocou a data, a gente pode simplesmente adicionar uma nova página nesse caderno e iniciar o dia de amanhã. Thales, eu tenho uma dúvida aqui. Ele funciona offline? Por É, exemplo, se eu tivesse a internet? ele funciona assim. Você preenche os dados aí da forma como você tem. Assim que você conecta a internet, ele já entende isso e já conecta junto no seu caderno, entendeu? Então, assim, sempre que você estiver offline, você pode carregar suas informações lá normalmente, que assim que você conectar uma rede de internet, essas informações elas vão salvar junto à nuvem que você salvou o seu bloco, né? E você vai ter acesso a ele normal, igual as outras informações que você inseriu quando você estava conectado. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Não, legal. Obrigado, Thales. Me tira mais uma dúvida. Você consegue depois anexar isso na área de trabalho, por exemplo? Claro, claro, a gente consegue sim. Para anexar isso na área de trabalho é muito fácil, pessoal. É uma ferramenta do pacote Office, né? Então, assim, como toda ferramenta do Office, a gente consegue compartilhar ela. A gente consegue compartilhar ela com quantas pessoas a gente quiser. Claro que a gente tem que habilitar, né, para essas pessoas acessarem por questões de segurança. Mas a gente pode salvar ele da seguinte maneira, Sandra: compartilhar com pessoas. E aí aqui você pode enviar para o seu e-mail e aí do seu e-mail você salva na sua área de trabalho. Agora entendi. Como eu disse, o OneNote ele é um aplicativo do pacote Office. Como o aplicativo do pacote Office, ele também sustenta Excel, PowerPoint e Word. Então, assim, se a gente quiser migrar algum dado do PowerPoint, do Excel, do Word para cá, a gente consegue fazer tranquilamente, pessoal. É só a gente ter algum arquivo aí para migrar. A gente consegue fazer o envio por e-mail também? Conseguimos. É da mesma forma como eu mostrei para a Sandra, que a gente salva eles. A gente vem aqui em compartilhar. E aqui a gente consegue ou mandar o link para a pessoa, né, do bloco que a gente está, ou a gente pode compartilhar ele aqui por e-mail. Aqui é só digitar um e-mail que a gente manda para a pessoa que a gente quer. Você comentou aí de compartilhar um bloco, uma anotação. Eu posso selecionar o que eu quero encaminhar ou na hora que eu for compartilhar ele vai tudo? Você pode sim selecionar o que você vai encaminhar. Aqui, ó, a gente tem a opção de criar bloco. Eu tenho diversos blocos criados aqui, mas, por exemplo, eu posso querer mandar só esse de mudança organizacional, que é o que a gente está vendo hoje. Eu seleciono ele e aperto em compartilhar. Caso eu queira enviar qualquer outro desses blocos aqui, é só selecionar e enviar somente eles. Ok, depois de selecionado e encaminhado, eu ainda consigo fazer alterações? Sim, sim, e essa pergunta que você fez é muito bacana, Ana, porque além da gente enviar para a pessoa e a gente poder alterar depois, se a gente quiser dar permissão para a pessoa que recebeu realizar as alterações necessárias, a gente pode fazer também. Então, assim, é uma ferramenta que dá para a gente compartilhar com colegas de trabalho para benefício, né, da empresa, para benefício mútuo. Ótimo. Como eu já disse, a gente pode vir aqui criando os blocos, né, adicionando as sessões aqui, criando as novas matérias do nosso caderninho digital. Planejamento de formatura. Planos para formatura. Teria como fazer em forma de tabela, Thales? Claro, a gente consegue fazer sim. Por exemplo, aqui a gente E consegue aí, no caso, selecionar. colocar os valores, a Claro, claro. descrição das despesas. Claro, a gente consegue sim, ó. Por exemplo, aqui a gente consegue selecionar as colunas, e aí quando a gente arrasta para baixo, a gente seleciona as linhas. Vamos fazer nessa medida aqui, ó. Acho que aí seria bacana a gente colocar, por exemplo, mês 1, mês 2, a quantidade ali que eu vou ter que separar por mês, talvez, né? Seria uma ideia? Bacana. Aí a gente já pode montar do nosso jeito mesmo o nosso planejamento, né? Que vai ser literalmente um bloco de notas. Exatamente. E assim, caso vocês prefiram usar o Excel, vocês podem usar o Excel e transferir para cá, porque assim, é bem tranquilo de fazer. Somente o Excel ou eu posso pegar um arquivo PDF, Word, por exemplo? Que a gente consegue sim fazer